Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos aqui nesta manhã para estudar a sua palavra do dia do Senhor. Pai, fale conosco. Pedimos, Senhor, e abra o nosso coração para receber a sua verdade. Com perdão, Senhor, dos nossos pecados. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos hoje, meus irmãos, com a graça do nosso Deus, completar o nosso estudo no Catecismo Ortodoxo. Nós estamos já há algumas semanas estudando sobre o dia do Senhor, sobre o 4º mandamento, e estamos estudando o nosso Catecismo Ortodoxo. Eu convido vocês então a deixarem aberto o seu Catecismo na página 69. Na página 69, na pergunta 115, nós temos qual é o 4º mandamento, e a resposta: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E a pergunta 116, que interpreta, né, a exigência deste mandamento assim: o que Deus pergunta pela exigência, melhor dizendo, o que Deus exige de você no 4º mandamento? E a resposta então dá essa interpretação: em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos, e que especialmente no dia festivo de descanso eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus para aprender o que a palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Em segundo lugar, que cada dia da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixando que o Senhor opere em mim por seu Espírito, e assim começar nesta vida o Shabat eterno. Então, meus irmãos, semana passada eu comecei a tratar, irmãos, da relação, e hoje eu quero concluir, da relação com destas atividades que são feitas no dia do Senhor, porque vocês não esqueçam
aquilo que nós temos destacado. Aqui no nosso catecismo ortodoxo está em primeiro lugar e em segundo lugar. São as duas exigências, segundo o catecismo ortodoxo, deste mandamento. Então, a primeira exigência, em primeiro lugar, de respeito ao próprio domingo, ao próprio dia do Senhor, que deve ser um dia que nós temos que ter estas atividades espirituais dedicadas ao Senhor. E em segundo lugar, se refere aos outros dias. Então, vocês observem, eu tenho destacado isso, que em primeiro lugar diz, aí lá mais adiante um pouquinho, que especialmente no dia festivo de descanso. Então, tem um dia da semana que nós devemos dedicar para o culto a Deus. Agora, os outros dias é referido na segunda parte, que chama que a cada dia da minha vida, ou seja, nós temos um dia da semana que nós temos aprendido aqui já durante os últimos estudos, que nós temos que cultuar, estar na igreja, adorando a Deus e exercendo essas atividades que são mais dirigidas à nossa vida, à nossa relação com Deus, diretamente com Deus, ou seja, essas atividades aqui, manter o ensino evangélico, isso aqui eu falei várias vezes de como devemos fazer, especialmente no dia de descanso, festivo de descanso, vai ser um dia de festa, vai ser o melhor dia da semana, deve ser assim. Nós regularmente compareçamos à reunião do povo de Deus, para fazer o quê? Para aprender a palavra, que a palavra ensina, para participar dos sacramentos, o batismo e a ceia, para orar publicamente, porque nós vamos orar em culto público, para trazer ofertas cristãs para os pobres. Então, é também uma oportunidade de nós ajudarmos os pobres, tanto da igreja como de fora da igreja. Então, irmãos, essas atividades são atividades que vocês percebem claramente que são mais dirigidas ao dia mesmo, ao culto, à adoração, que nós não devemos deixar de ter, nós não devemos passar por cima disso, como se esse dia pudesse ser como os outros dias. Não, nós temos realmente que separar este dia. Isso traz grande benefício à nossa alma. Nós já tratamos aqui vários domingos. É o dia celestial, é o dia que nós falamos do céu. Eu até disse para vocês em algumas oportunidades aqui nesses estudos. Eu, por exemplo, não vou falar aqui nas pregações, nos estudos, eu não vou dar um curso para vocês sobre, por exemplo, como consertar um carro, como fazer uma pintura, enfim, ter alguma atividade para você ganhar dinheiro. E essas coisas, tem os cursos que nós fazemos nos outros dias da semana. Nos outros dias da semana nós aprendemos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos o nosso lazer, nós temos essas coisas que dizem respeito mais a essa vida aqui, a essa vida presente. O dia do Senhor, nós não vamos falar, eu não vou dar um curso para vocês sobre alguma atividade desta vida aqui, por mais lícita que seja, esses cursos são muito bons, né? E aqueles que têm a sua vocação, devem procurar um curso dentro da sua área, do que gosta, do que tem talento e assim por diante. Mas hoje nós estamos aqui para falar de um reino, além desse reino aqui, que é o reino dos céus, então é o dia do céu. Agora, qual é o efeito disso? Quando eu guardo o dia do Senhor com fidelidade, eu vou aprendendo a viver uma vida celestial nos outros dias. É isso que eu quero enfatizar muito, né? Então você percebe que o catecismo, ele diz, em segundo lugar, ele diz que eu cesso de certas coisas e eu deixo que o Senhor opere em mim outras coisas. Então ele diz assim, olha, em segundo lugar, que a cada dia da minha vida, ou seja, já se referindo aos outros dias, de segunda a sábado, eu, nesses dias que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, que eu vou para o meu lazer, enfim, vou fazer várias atividades, que o Senhor até diz assim, olha, o Senhor diz, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu nem teu filho, Ele diz assim, por quê? Não é o dia do Senhor nós não fazemos isso, mas nos outros dias não vamos trabalhar, não vamos estudar, não vamos fazer as atividades normais dessa vida, né? Então, durante esse dia, na medida que eu estou fazendo essas coisas, eu estou cessando as minhas más obras, eu estou cessando do pecado. Isso é gradativo. Apesar de que aqui está, né, que a cada dia da vida eu cesso das minhas más obras, o que quer dizer isso? Quer dizer que a cada dia eu vou cessando.
eu estou cessando as más obras. Isso é um processo, é santificação, é mortificar o pecado. Ao mesmo tempo, não tem só o cessar, mas tem o deixar que o Senhor opere em mim por seu Espírito. Isso significa, meus irmãos, que eu vou cessando as más obras pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo e simultaneamente, eu vou deixando, me entregando ao Espírito Santo, crendo na obra do Espírito Santo, olhando para Cristo, por obra da graça, crendo no Senhor Jesus. Eu vou deixando que o Espírito Santo opere em mim por seu Espírito. Então, essa operação ao mesmo tempo que eu cesso as obras más, eu vou me fortalecendo nas obras boas. É o que a Bíblia chama de boas obras. E nunca esqueça, é sempre bom frisar isso, que essas boas obras não é para que eu seja salvo. Eu já sou salvo. Mas é exatamente porque eu sou salvo, eu amo a Deus, eu quero então viver cada vez mais em obediência a este Deus Todo-Poderoso. Mas esse é um processo. Então o Espírito Santo, eu vou deixando, eu vou lendo a minha Bíblia, eu vou aprendendo as coisas de Deus e eu me levanto para fazer a vontade de Deus cada dia. E isso é pela fé, e quando eu faço isso, eu estou deixando o Espírito Santo operar em mim. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder de Deus. Então é como, deixa eu ilustrar assim, é como eu pedisse para vocês assim, eu pedisse ali para o Caleb, levante por favor o braço direito. Aí o Caleb pode levantar o braço direito, O Caleb tem capacidade de fazer isso. O que é isso, meus irmãos? Quando Deus dá uma ordem para nós, é porque Ele já deu poder para nós fazermos. Estou falando do cristão, tá? O cristão, ele tem poder de obedecer uma ordem de Deus. Por quê? Porque ele já tem o quê? O Espírito Santo. Então ele pode deixar o pecado e ele pode ir fazendo o oposto do pecado, que é a santidade. Então ele vai deixando o ódio e vai praticando o amor. Ele vai deixando o egoísmo e vai praticando o altruísmo. Ele vai deixando a murmuração, a maledicência, a fofoca, e vai praticando o louvor, vai bendizendo a Deus e vai edificando o próximo com as suas palavras. Ele vai fazendo o que é certo, irmãos. E assim, olha o que o catecismo está dizendo, ele começa nesta vida o Shabat eterno. Porque o Shabat eterno, o que é? É o céu. Lá no céu tem pecado? Não. Então, aqui nessa vida, o reino dos céus já habita no meu coração, se eu sou um cristão. E esse reino dos céus me leva a uma vida dos céus, a uma vida celestial, uma vida em que eu vou cessando o pecado e vou fazendo o que é bom, o que é certo, o que é justo, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, tendo dito isso, é isso que vai fazendo, é isso que significa guardar o dia do Senhor também. Quarto mandamento também significa, guardar o quarto mandamento, melhor dizendo, significa também ter essa vida santa nos demais dias. Aí vocês podem perguntar assim, ok, então qual é a relação do dia mesmo, que é o dia do Senhor, o domingo, com esta vida santa nos outros dias? Aí eu falei para vocês semana passada que a vida santa, ela é uma vida em que eu vou aprendendo a viver essa vida santa nos demais dias, dentro das atividades que eu pratico especialmente no dia do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quando diz assim, irmãos, eu queria que vocês agora observassem o catecismo na primeira parte. Vamos ver algumas coisas que ele diz para nós fazermos aqui na primeira parte. Em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos. Primeira coisa, Segunda coisa, que especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça com o povo de Deus. Então, segunda coisa, que no dia do descanso eu compareça no culto. E veja que ele diz regularmente, não ocasionalmente. Eu tenho dito isso sempre, regularmente, é uma regularidade. Segunda coisa, agora ele vai dizer que o que eu vou fazer neste culto
regular no dia do Senhor, nessa reunião com o povo de Deus. Aí vamos dizer assim, essa terceira coisa, na verdade, está ainda dentro da segunda coisa. A terceira coisa o que é? Aprender a palavra de Deus, que a palavra de Deus ensina. Quarta coisa, participar dos sacramentos. Quinta coisa, orar a Deus publicamente. Sexta coisa, trazer ofertas aos pobres, para os pobres. Então, nós temos, meus irmãos amados, 6 coisas aqui, bora relembrar? Primeiro, manter o ministério e ensino evangélicos. Segundo, reunir-me regularmente com o povo de Deus. Terceiro, exatamente nesta reunião, aprender a palavra. Quarto, participar dos sacramentos. Sexto, orar publicamente. Sétimo, quinto, orar publicamente. E sexto, trazer ofertas cristãs para os povos. Vamos agora pensar que essas coisas nós fazemos mais no domingo, tá? Então, nos outros dias, eu não posso comparecer regularmente com nossos irmãos, com os meus irmãos. Na segunda, na terça, na quarta-feira, na quinta, na sexta, eu posso estar lá na minha faculdade, eu posso estar no meu trabalho, e eu não consigo estar na igreja. Pode acontecer isso. São dias difíceis para nós nos reunirmos, mas o domingo nós temos que nos reunir. Então, meus irmãos, essas atividades do domingo, elas vão ser, eu quero colocar assim, um modelo para a minha vida, um modelo celestial, vou colocar assim, um modelo celestial para a minha vida de segunda a sábado. O que significa isso? Semana passada eu já tratei um pouco sobre isso, mas agora eu quero olhar mais exatamente essas atividades aqui. Olha, na medida em que o ministério e o ensino evangélico são mantidos, vocês lembram quais são as atividades em que tem a ver com o ministério e o ensino evangélico são mantidos? Primeiro, vamos relembrar, eu falei lá no primeiro estudo. Primeiro é que eu ponha para dentro de mim a palavra de Deus continuamente. Eu inculque a palavra em mim, no meu coração. E isso através da minha leitura bíblica diária e através de eu ouvir as pregações bíblicas. Também através de ler um livro bíblico que explica as escrituras, ou seja, eu vou colocando e conversando também com irmãos, tendo comunhão com eles, irmãos mais sábios que eu, vou aprendendo com eles. Então, na medida que eu vou fazendo isso, eu vou inculcando a palavra de Deus no meu coração. Eu ouço, aí eu medito, aí eu aprendo, aí eu passo a praticar a palavra de Deus. Então, eu estou mantendo a palavra de Deus na minha vida. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu era uma pessoa que era muito ansiosa, mas aí eu leio na Bíblia que não estejais ansiosos por coisa alguma. Então eu aprendo que o Senhor tem cuidado de mim. Eu aprendo que o apóstolo diz que em vez de eu estar ansioso, eu devo apresentar-lhe as minhas petições com ações de graça. Então eu começo a fazer isso. Eu vou confiando mais em Deus, eu vou descansando mais nele. Claro que isso não é de uma hora para outra, é um processo, mas eu estou só dando exemplo para os irmãos. Então eu vou crescendo, eu vou mantendo o ensino em relação à minha vida, mas não é só isso. Segundo lugar, eu ensino para os outros. Eu ensino para o meu filho, para a minha filha, para o meu irmão, para a minha irmã. É o que está em Deuteronômio. Ensina teu filho ao deitar, ao levantar, assim por diante. Ou seja, no cotidiano, na vida, eu passo a ser um instrumento de ensino da palavra de Deus. Outra maneira, eu contribuo financeiramente com o ensino, com a igreja. Eu dou meu dízimo e a minha oferta fielmente. Vimos também aqui. Tudo isso é manter a palavra. Então, eu estou mantendo na minha vida, eu estou fomentando a palavra, semeando a palavra na vida dos outros, eu estou contribuindo para aqueles que pregam a palavra, eles poderem pregar com tranquilidade, e a igreja ser mantida, o culto público ser mantido. Então, tudo isso é manter a palavra. E aí, meus irmãos, isso é manter o ensino evangélico, E por último, preparar obreiros, preparar ministros e preparar as pessoas em geral para que elas exerçam as suas vocações de acordo com a palavra. Tudo isso é preparar, tudo isso irmãos, manter o ensino evangélico.
Porque quando essas coisas vão parando, o ensino evangélico vai sumindo. E aí falta a palavra de Deus. Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma nação. É quando falta a palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, o que vai acontecer aqui? Essas coisas, elas vão ser principalmente, não somente, mas principalmente feitas no domingo. É no domingo especialmente que essas coisas vão acontecendo, porque é o dia do culto, é o dia em que a palavra de Deus está sendo derramada com mais, vamos dizer assim, com mais, vou usar essa palavra aqui, com mais volume. É como uma cachoeira. Você chega lá na torneirinha da sua casa, aí quando a água não está muito forte, né? Você liga, aí cai aqueles pinguinhos, né? Mas se você chega numa cachoeira, é muita água. Pois bem, o dia do Senhor é essa cachoeira. A palavra de Deus está sendo derramada, está sendo dada, mais do que nos outros dias. Tá? Então, é nesse dia que eu vou realmente manter mais a palavra de Deus, eu vou aprender mais, ensinar para os outros, eu vou contribuir, eu vou fazer tudo, né? Eu vou incentivar os jovens, eu vou incentivar meus irmãos a se prepararem, a exercer suas vocações, quem sabe incentivar alguém para o ministério da palavra e assim por diante. Neste dia, é um dia festivo de descanso, em que eu vou comparecer com o povo de Deus para aprender o que a palavra ensina. Vê que é a primeira parte que diz aqui, né? Para participar dos sacramentos, para orar e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Vamos agora pensar em cada ponto desse, como isso vai beneficiar os outros dias. Quando eu estou aprendendo a palavra de Deus e crescendo no conhecimento da palavra de Deus, eu vou, na segunda-feira, olhar o mundo pelos óculos da palavra de Deus, né? Que eu tenho aprendido especialmente no domingo, mas também nos outros dias quando eu estou lendo a Bíblia. Então eu vou olhar o mundo tendo em conta o seguinte: existe um Deus. Eu vou dar um exemplo assim para vocês. Por exemplo, quando o sol estiver nascendo, aí eu vou lembrar assim: Deus está fazendo esse sol nascer, né? Quando o pãozinho estiver lá na minha mesa, por exemplo, eu peço para alguém, marido, um menininho, alguém, olha, vai lá, compra o pãozinho quente ali na padaria, de manhã cedo. Aí a pessoa traz o pãozinho quente. Quando tiver o pãozinho quente, eu não vou olhar só para aquele pão como um pão, mas eu vou lembrar da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá, hoje eu vou lembrar que Deus me deu aquele pão. Ou seja, irmãos, eu vou olhar o mundo de forma teológica, vou colocar assim. Teológico quer dizer aqui, de forma em que existe um Deus, há um Deus, e aí eu vou pensar assim também: por que existe tristeza, dor, maldade no mundo? Porque o mundo é um mundo de quê? De pecado. Mas eu vou lembrar que Jesus veio resgatar o seu povo, e o seu povo é o povo do céu, é o povo que foi justificado, está sendo santificado e que adora a Deus. E eu faço parte desse povo. E eu vou lembrar do que o Senhor Jesus Cristo disse, que eu estou no mundo que é mau, mas eu não sou do mundo, como diz Paulo, e como Jesus diz, eu sou o sal da terra e a luz do mundo. E eu vou então ser esse sal que, quando você põe o salzinho na comida, né, ele faz com que a comida melhore o sabor, ele faz com que a comida não apodreça rapidamente, ele tem um efeito na comida. Então eu vou ser esse sal, eu vou ser esse grãozinho de sal, junto com os outros grãozinhos que estão por todos os lugares, sendo sal da terra, mas não somente sendo sal da terra, mas sendo luz do mundo. Então quando eu chego no meu trabalho, eu não sou como os outros, eu lembro que eu sou um cristão, eu lembro que ali pode ter um amigo meu, um colega meu de trabalho, que é ateu, o outro tem uma outra religião qualquer, mas eu sou um cristão. E eu chego ali e eu vejo que aquelas pessoas precisam de Cristo, e eu vou amar aquelas pessoas, eu vou fazer tudo para que elas vejam em mim Cristo. Vocês estão entendendo como é que vai? É a vida do cristão, ele é uma vida diferente, porque tudo para ele é na perspectiva de Deus, da glória de Deus, do Evangelho. Ele olha o mundo com a lente das Escrituras. Então, meus irmãos, veja como vai mudando, veja como
essa guarda do dia do Senhor vai fazendo com que a pessoa ela tenha uma vida cotidiana influenciada pela palavra de Deus, e ela vai fazer tudo conforme a palavra de Deus. Olha só, no dia do Senhor, domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a ceia do Senhor, e quando tem uma pessoa para entrar na igreja, nós batizamos. Então, no dia do Senhor, nós comemos o pão e o vinho regularmente. E no dia do Senhor também, nós batizamos os novos membros. Esse batismo e essa ceia, que é algo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso comer, né? Beber, isto, meus irmãos, significa que tem um significado que vai além dos elementos físicos, que aponta para a cruz. Então, todo culto da ceia, não só o culto da ceia, né? Claro, todo domingo é o domingo da ressurreição, mas o dia da ceia tem ainda este elemento maravilhoso, o pão e o vinho. E quando tem batismo, então, mais ainda, vai ter o batismo de uma pessoa que creu no Senhor Jesus e vai ser recebida publicamente, vai ser batizada. Então isso traz para nós uma mensagem maravilhosa de que Jesus morreu para a nossa salvação, de que nós somos cidadãos do céu, de que nós estamos no reino celestial. Então, quando eu participo da ceia, aí eu vou para a segunda-feira com a mensagem da ceia na minha mente, com aquela mensagem do símbolo da ceia, do pão como o corpo de Jesus, do vinho como o sangue de Jesus, de que Ele me alimenta, de que Ele me sustenta. Aí eu vou para segunda-feira lembrando disso. Então eu vou viver o que, irmãos? E não só na ceia, mas pela mensagem da palavra, eu vou viver sabendo o seguinte: eu preciso todos os dias comer e beber de Cristo, me alimentar de Cristo, depender de Cristo, viver por Cristo. Aí isso vai dar sentido para mim sábado, minha segunda ao sábado, lembrando que eu não preciso só de pão, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Eu vou lembrar disso, e eu vou procurar guardar isso. Isso vai fazer com que eu não viva só buscando as coisas, mas eu lembro também do que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, mais do que o meu próprio pão. Então a ceia traz essa mensagem, e eu vou viver. Eu não posso passar um dia sem ler a Bíblia. Se eu passar um dia sem ler a Bíblia, é pior do que passar um dia sem comer. Passar um dia sem orar é pior do que passar um dia sem beber água. Por quê, irmãos? Porque a água, ela me sustenta, ela é uma necessidade física, o pão também, mas eu necessito da palavra todos os dias. Eu necessito falar com meu Pai Celestial, com meu amigo, com meu Deus, com meu Pai, todos os dias. Eu necessito glorificar a Ele. Isso é um exercício de alegria para mim. Então, se eu não faço isso, eu estou perdendo muito. Eu preciso orar a Ele, eu preciso pedir ajuda dEle, eu preciso suplicar a Sua graça. E é na oração. Eu preciso orar pela igreja, eu preciso orar pela minha família, eu preciso orar por este mundo mal. Oração. A oração é essencial. Mas tudo isso eu aprendo especialmente no domingo. Eu até antecipei aqui sobre a oração, né? E aí, meus irmãos, qual é a próxima atividade, hein? Orar publicamente, já falei. Então, aqui na igreja, eu oro publicamente. O que é isso? Eu oro com os meus irmãos de forma pública, em que a pessoa que entrar aqui vai ver que eu estou orando junto com os meus irmãos. Por isso que é orar publicamente. Eu estou orando diante dos meus irmãos e estou orando diante de qualquer pessoa que visitar a igreja. Por isso é oração pública. Mas isso é uma necessidade. Irmãos, não existe culto sem oração. Um culto que é... Uma vez eu fui num suposto culto, muitos anos atrás, né? Ainda era um adolescente, e tinha um evento aqui em Belém, todo ano, era chamada assim, se não me engano, até esqueci, parece que era Noite de Louvor. Noite de Louvor, né?
Então vamos louvar a Deus. Quando cheguei lá, o que era? Era uma apresentação de artistas. Não teve oração, não teve louvor nenhum, na verdade. Foi só exibicionismo dos artistas. Então, isso não é culto. Isso não é adoração, meus irmãos. Nós não podemos ter culto sem oração. Por quê? Porque onde Deus está sendo adorado, está se falando com Deus, está se adorando a Deus, glorificando, pedindo, clamando, está se respondendo à revelação de Deus. Eu estou falando com vocês agora aqui, irmãos, se Deus está falando por essas palavras aqui, você vai responder, você já está respondendo dentro de si. Se você está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã, dentro de si você já está orando, espontaneamente. Você vai dizer, como assim, pastor? Sim, porque você está meditando, você aqui e ali fala, pensa em Deus, sobre aquilo que você está ouvindo, no seu íntimo você já fala com Ele, você diz amém, você está orando, mesmo que seja um amém dentro de você, né? Irmãos, aí eu vou para o resto da semana sabendo que eu tenho que orar, sabendo que eu preciso orar. É a mesma coisa, não tem vida de culto sem oração. Eu vou publicar um texto do pastor, eu esqueci agora o nome dele, não sei, mas é uma frase dele que eu achei assim excelente, faz um resumo maravilhoso. Essa semana eu vou publicar. Sobre a relação do culto público com a vida pública. O nosso culto público, ele influencia a nossa vida pública. A nossa vida pública deve ser uma vida de culto. Isso se relaciona com o culto público. Eu não posso viver de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo, sem orar. Vou segunda a sábado, porque, separando aqui os dias, porque o dia de culto, de domingo, evidentemente tem que orar, né? Tem que orar na igreja, tem que orar em casa, mas os outros dias eu não vou orar também. Eu vou orar, porque a minha vida é um culto. A minha vida não é só aqui o culto, a minha vida é um culto. Então, se não tem culto sem oração, não tem vida de culto sem oração. Então tem que orar todos os dias, tem que tirar um tempo. Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai Celestial em segredo. Quando ele diz fecha a porta do quarto, não é que necessariamente tem que ter um quarto, nem mesmo precisa ter uma porta, mas eu tenho que orar em secreto. Aqui é oração pública, mas eu preciso orar também em secreto. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso orar a Deus, falar com Ele, clamar a Ele, pedir ajuda dele, todos os dias. Como todos os dias eu como pão, eu bebo água, todos os dias eu devo ter aquele tempo em que eu vou ler minha Bíblia e vou orar. Não precisa ser horas e horas. O tempo em si não é importante, mas a regularidade é importante, é essencial, irmãos. Quanto tempo você vai passar nessa atividade depende do seu planejamento, da sua organização, e depende até mesmo, em certo sentido também, do seu estágio de maturidade, né? Mas é preciso fazer isso todos os dias. Todos os dias. Porque cada dia eu devo levantar e dizer para Deus, Deus, eu preciso viver esse dia pelo Senhor, me ajude, e muito obrigado. Eu abri meus olhinhos de manhã e dizer assim, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu estou conseguindo me movimentar, obrigado porque eu tenho meu trabalho deste dia, obrigado, Senhor. E nas lutas, nas dificuldades, Senhor, em tudo te dou graças, porque se eu estou sofrendo isso, tem um propósito. Eu preciso sempre orar, pedir ajuda dele, orar pela minha família. Irmãos, quantas coisas nós temos que orar? Orar por nossas famílias, orar por nossa igreja, orar pelas igrejas, orar por nosso país, orar pelas nações, orar pelos que estão sofrendo.
Orar por tantas pessoas que chegam nas notícias de que estão passando lutas e dificuldades. Orar por nós e por todos, e orar especialmente para que Deus seja louvado, glorificado. E última atividade, irmãos, trazer ofertas cristãs para os pobres. Isso é uma coisa que é feita especialmente no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da misericórdia. É o dia em que nós vamos pensar também nos pobres, nos doentes, nos encarcerados, nos oprimidos. Quando fala que pobre, vamos pensar em toda e qualquer classe na sociedade que está oprimida, abandonada, que ninguém quer saber deles. Ao contrário, que tem muita gente pisando neles. Irmãos, a igreja, neste dia, ela especialmente é um dia de misericórdia. É um dia que nós podemos, não só neste dia, né? Mas neste dia Paulo diz que deve ser feito coletas para os pobres. É o dia que nós podemos tomar decisões para ajudar as pessoas oprimidas nos demais dias da semana. Conversar sobre isso. É o dia em que, se tiver um rico na igreja, ele vai ser exortado a ser justo com seus empregados. É o dia em que nós vamos ser incentivados a fazer o que é bom e o que é justo. É um dia em que nós vamos aprender a não oprimir o próximo. Quem está do nosso lado, não vamos oprimir, mas vamos exercer misericórdia, apoiar, libertar, ajudar, dar a mão. É o dia que nós vamos aprendendo, irmãos, que aquele que fez isso por nós, lavou os nossos pés, agora diz para nós: lave os pés uns dos outros. Vamos aprender com ele. Portanto, quando nós formos amanhã, nós não vamos como os ímpios que vão para vou colocar assim, uma vida da selva, onde vence o mais forte, onde o leão vai comer o animalzinho frágil. A selva, né? Esse mundo é uma selva. Esse mundo é um mundo onde tem lobos, tem leões, tem pessoas que devoram o seu próximo. Tem políticos que trabalham contra o povo. Tem falsos pastores, falsos religiosos que destroem a vida do povo. Tem ricos que oprimem os pobres. Tem gente sendo morta todos os dias. Esse país é campeão de assassinatos. Esses dias mesmo aconteceu em São Paulo. Não sei se vocês têm ouvido. Onde muitas vezes a força do Estado mata o seu próprio povo. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é diferente. A igreja do Senhor, se é a igreja do Senhor mesmo, ela jamais participa da opressão. Mas cada um vai aprendendo na sua atividade, na sua vida, a fomentar a libertação, não a opressão. Na sua atividade, ele vai aprendendo a ser justo, honesto, cobrar o que é justo quando faz algum trabalho, pagar o que é justo quando contrata algum trabalho, a pensar no próximo, a não ser egoísta, a amar o próximo, a fazer o que é bom, o que é justo, a não compactar com roubo, com crime, em nenhum sentido, em nenhum nível. A igreja do Senhor é uma igreja, eu vou colocar assim também, uma casa de misericórdia, é uma casa de boas obras.
No sentido que, não é que nós vamos ser uma ONG, não é isso que eu estou dizendo, irmãos, mas é que nós vamos aprendendo a viver o Evangelho, a seguir o exemplo de Cristo. Onde é que Cristo estava? Cristo estava com os oprimidos. Cristo estava. Hoje nós vamos ler no nosso curso de evangelismo. Chegou um monte de religiosos hipócritas para apedrejar a mulher adúltera. E aí Jesus disse o quê? Apedreja mesmo? Jesus disse o quê? Quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Jesus libertou aquela mulher. Jesus não ficou do lado dos que estavam ali, cheios de justiça própria, louquinhos para destruir aquela mulher, para matar aquela mulher. Jesus salvou aquela mulher. Uma mulher adúltera, uma mulher que ninguém estava dando valor. O Senhor Jesus Cristo chegou e disse para Zaqueu, né? Jesus estava com os publicanos, que os publicanos eles eram desprezados. Jesus chegava a eles e anunciava o reino de Deus a eles e lhes dava perdão. Jesus Cristo estava no meio dos leprosos, dos doentes, dos enfermos. Jesus os curava, meus irmãos. Jesus Cristo libertou esses oprimidos de Satanás. Jesus Cristo desafiava autoridades opressoras, denunciava autoridades político-religiosas opressoras. O que eu estou querendo dizer com isso é que o Evangelho, ele nos leva a sermos pessoas que exercem uma influência libertadora na sociedade. Libertadora de todos os pobres, oprimidos, aqueles que estão aí sendo massacrados. Nós vamos trabalhar contrário a isso. E qualquer igreja, qualquer religiosidade que compactua com isso não é cristianismo. Ou que se omite, ou que não denuncia isso, ou que se cala diante disso, não é cristianismo. Porque se o nosso cristianismo é só teologia e doutrina, que nos leva à arrogância e participar da opressão, é tudo menos cristianismo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que se nós conhecemos a Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, nós vamos viver no amor de Deus, na graça de Deus, na justiça de Deus. Então a Bíblia está cheia de exemplos dizendo assim: não oprima o pobre, a viúva, o estrangeiro, não oprima. Olha o Antigo Testamento, olha o Novo Testamento. Então, o que nós aprendemos aqui no dia do Senhor, irmãos, é uma vida de misericórdia, que nós vamos amanhã para perseguir ninguém no nosso trabalho, nós não vamos ser inimigos dos nossos colegas de trabalho, de estudo. Eles podem até ser nossos inimigos, eles podem até querer o nosso mal, mas nós não queremos o mal deles. Nós vamos orar por eles, nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para o bem deles e orar por eles, irmãos. Nós vamos exercer uma influência na sociedade que seja libertadora, espiritualmente, fisicamente, em todos os sentidos. Bom, meus irmãos, é isso que é cessar as más obras e deixar que o Espírito Santo opere em nós para nós começarmos nessa vida, o Shabat eterno, uma vida celestial. E eu queria, encerrar hoje o nosso estudo, meus irmãos, colocando para vocês, então, semana que vem nós vamos olhar o outro catecismo, o catecismo maior, mas encerrando aqui esse estudo do quarto mandamento do catecismo ortodoxo, dizendo para vocês o seguinte, irmãos: essa vida celestial, essa vida santa, essa vida do reino dos céus, que nós vamos viver de segunda a sábado e no domingo também, que mesmo nós estamos aqui, ela se relaciona com o domingo da seguinte maneira: no domingo nós somos como que fortalecidos. Se eu puder usar esse exemplo, é como se o domingo fosse o nosso quartel-general, onde nós ali somos munidos e preparados.
E os outros dias é o dia da guerra, vamos dizer assim. Mas não é a guerra contra os seres humanos, é a guerra contra o pecado. De forma pública. É uma vida, nós temos uma vida pública. Então nós participamos de um culto público, de uma adoração pública, mas que é na igreja, com os irmãos, para que amanhã nós tenhamos uma vida pública diante das pessoas que nos conhecem. Só que essa vida pública é uma vida de acordo com este domingo, porque o domingo é o dia do céu. Então essa vida pública vai mostrar diante dos outros, vai mostrar publicamente o que é viver para o Senhor, o que é a vida do céu. As pessoas que se encontrarem conosco, elas devem perceber algo do que vai ser o céu, só de conversar conosco, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Irmãos, é isso que nós temos que almejar, é isso que nós temos que exercer nessa sociedade. O mundo, quando eles têm essa percepção, eles ficam impactados, irmãos. Leia Atos capítulo 2, veja o que a igreja primitiva, aquela igreja ainda nascente, ainda precisando amadurecer em muitos sentidos, mas como ela é cheia do Espírito, cheia da palavra, ela exercia influência, impacto na cidade de Jerusalém, diante dos não cristãos. Meus irmãos, como nós precisamos disso nesses dias do Brasil, em que há tanta coisa errada acontecendo, há tanta vida, mas não é celestial, é vida mesmo carnal, obra do Satanás, obra do pecado. Nós somos igreja, então nós somos sal, nós somos luz. Vamos orar, irmãos, para que os domingos sejam nosso quartel-general, nosso dia celestial, para os outros dias publicamente nós mostrarmos a vida celestial. Amém? Eu peço para vocês me ajudarem nesta oração, por nós e por toda a igreja. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Amado Senhor, Todo-Poderoso, nesta manhã do dia do Senhor, uma manhã de alegria para nós, de culto, de adoração, nós nos reunimos aqui, Senhor, para falar do céu, para meditar no céu, para meditar nas coisas de Deus. Senhor, nos abençoe. Abençoe para que, pelo Espírito Santo, nós possamos ter mais e mais conhecimento do Senhor, da sua glória e da vida celestial. E amanhã, Senhor, quando nós estivermos na nossa vida pública, e já hoje, quando nós chegarmos na nossa casa, diante de familiares nossos que não são cristãos, nós possamos levar a vida celestial para eles, mostrar por nossa palavra, por nossa vida, quem é Deus revelado em Cristo por obra do Espírito Santo, e eles possam ser impactados, Senhor, e eles venham a ser convertidos por nosso testemunho, palavras e obras, que nós cessemos as más obras, nos entregamos ao Espírito Santo, como diz aqui, Senhor, para começar nesta vida o Shabat eterno, a vida celestial, para a glória, o santo nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, em seu Filho Jesus, na graça do Espírito Santo, o nosso bem e o bem de todos aqueles que tiverem contato conosco. Abençoa assim nossa igreja, abençoa assim também cada pessoa que vier assistir esse estudo na internet, por outros meios, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.